Evangelho de João, né, capítulo 14, do verso 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Aqui, pessoal, quero destacar o seguinte, ele vai falar aqui, ó, vou preparar moradas para vocês, né? Aqui você precisa ter todo um arcabouço, um conhecimento a respeito do que é que Deus fala, do que a Bíblia trata do assunto, o templo do Espírito Santo, por que a gente é chamado de templo do Espírito Santo, por que a gente é chamado de casa de Deus, por que a gente é chamado de edifício de Deus. Você tem que ter todo o conhecimento sobre isso, que Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra que fundamenta esse edifício que está sendo construído, não feito por mãos humanas. Entendendo isso, você vai entender o que Jesus está falando aqui. Que Jesus Cristo é o homem nova criatura que tinha conhecimento de todas essas coisas. Quando ele falava isso, os discípulos não entendiam nada. Só vieram entender depois que o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes. Começaram a entender. Então, só Cristo entendia o que ele estava falando aqui. Paulo, quando começa a explicar os assuntos, você vai entender o que ele está falando de edifício, casa, morada, templo. É isso aqui que Cristo está falando. A morada, nós fazemos parte dessa grande morada que está sendo construída, esse grande edifício. Aí, você entendendo isso, quando Cristo fala, eu vou, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo. Ele falou, vou vos levar para nós ficarmos lá com o Pai e os anjos. Ele não está dizendo isso aqui, não. Para mim mesmo. Quando você vai ler os outros versículos que eu não li aqui embaixo, ele vai estar dizendo, Tomé vai perguntar, mas qual é o caminho seu? A gente não sabe, não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é doido, está falando que ele é um caminho, ele é uma pessoa, um ser divino. E enquanto carnal, um ser que se encarnou. Ele não é um caminho. Mas o que é que Cristo está falando? Algo muito profundo. Aí você entende essa profundidade que Cristo está falando, tanto da morada, das moradas, como eu vou vos pegar para mim mesmo. É isso que ele está falando. Eu estou no Pai, e se vocês estiverem em mim, vocês também estarão no Pai. É isso que ele está falando aqui. Mas vou deixar o complemento dos meus colegas aqui. Uma coisa interessante é que quando você vai pegar no original, e também para entender melhor esse texto de João 14, é preciso vir desde o versículo 3 do capítulo 3. Desde o capítulo 3, Jesus vem tratando dessa situação aí, e passa pelo 14, pelo 15, até o 17, se eu não me engano. E ele aí, quando a gente lê na versão que vai dizer, porque onde eu estiver, para que onde eu estiver, estejais vós também, essa tradução estiver não é muito correta, porque dá uma ideia de local físico. E, na verdade, Jesus ali, a palavra é onde eu estou. Mas Jesus estava na terra, falando com os discípulos, para que onde eu estou... Que doideira é essa que Jesus está falando? Ele está falando, não está falando coisa por coisa? Não, porque desde o capítulo 3, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, eu estou no Pai. Ele vem falando essas coisas toda hora, sim. Então, é preciso juntar todo um contexto para que a gente entenda o capítulo 14. E alguém vai dizer que vai para o céu. No capítulo 14, vão dizer que vai para o céu, porque Jesus disse que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou preparar lugar. Mas o versículo 23 vai dizer para a gente quais são as moradas. E Jesus está dizendo, para que onde eu estou. Onde que Jesus estava, ele estava querendo dizer? No Pai. Ele vem dizendo que ele está no Pai há muito tempo e quer que nós estejamos no Pai, porque o Pai é nossa morada e nós somos moradas do Pai. Aí o 23 diz, nós viremos e faremos nele morada. É isso que Jesus está dizendo. Não é que nós vamos para o céu, ficar lá. Né? Então, isso vai com o arrebatamento dizer que a palavra do apóstolo Paulo diz que nós vamos até as nuvens, até aos ares, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Né? Que Jesus vem nas nuvens. Não diz que vai para o céu. Né? Depois nós vamos entender que a igreja desce das nuvens, desce para a terra, para assumir o reino que Jesus conquistou. Porque Jesus só vem uma vez. Porque eles vão dizer que vem uma hora em secreto, e nenhum olho verá, e depois vem para todo olho ver. Então, se eu estou na minha casa, e saio da minha casa e vou só no quintal, e volto, eu já saí da minha casa. Já saí da porta da minha casa. E depois eu saio de novo no quintal e vou lá para a rua, foram 2 vezes que eu saí da minha casa.
Então, se Jesus sai do céu e vem para o espaço terrestre, nas nuvens, a arrebatar a sua igreja, ele já voltou essa vez. E depois, se ele leva, segundo o pré-tribulacionismo, para o céu, fica lá 7 anos depois, volta de novo, essa se dá a segunda vez que ele desceu. Com a primeira que ele veio lá através de Maria, são 3 vindas. Porém, Hebreus vai nos dizer que Jesus se manifestará pela segunda vez, em definitivo. E a segunda vez é essa, que é uma vez só. Ele vem nas nuvens, nos arrebata e desce para que assumimos o reinado terreno para todo sempre. Como diz lá, os humildes herdarão a terra para sempre, não herdarão o céu para sempre. Então, esse é um entendimento que vai combinando com a Bíblia toda. Porque se a gente disser que vai para o céu, que vai isso, fica desconecto com o que a palavra de Deus diz. Alexandre José. É isso mesmo, pastor Jean. Vale salientar aqui que essa visão pré-tribulacionista, ela, conforme diz Torre, ela não é muito conhecida. Tem 200 anos aí, vai fazer 200 anos agora, em 2030, né? Porque ela surgiu em 1830 com uma jovem, né? Por nome de Margaret MacDonald, que teve as suas ideias abraçadas por John Dare, né? Por Scofield, e daí então ganhou-se o mundo, né? Essa ideia de que o Senhor voltaria 2 vezes, que a primeira vinda seria iminente, que ninguém contemplaria, ninguém veria. Então, uma ideia que carece, irmãos, de fundamento, né? Precisa fundamentalizar isso nas Escrituras, e quando vão para as Escrituras não conseguem sustentar essa ideia. Porque o texto que o nosso amado irmão Alexandre Torres leu aí de início, que é o texto de 1 Coríntios 15, versículos 50, 51 e 52, não fala de arrebatamento, ali fala de transformação. Então, o abrir e fechar de olhos não tem nada a ver com arrebatamento. Porque os pré-tribulacionistas gostam de pegar esse texto e dizer, não, a vinda do Senhor será rápida, será iminente, vai ser num abrir e fechar de olhos. Quando, na verdade, o texto não fala sobre isso. O texto está falando da nossa transformação, da nossa glorificação, e não de harpazo, arrebatamento. Então, carece de fundamento essa ideia de que o Senhor volta 2 vezes, né, para buscar a igreja, uma secretamente, outra visivelmente. Isso não existe, por quê? Porque, como disse o nosso pastor Jean aí, Hebreus 9, né, 27 e 28, deixa claro isso aí. Que o Senhor voltará pela segunda vez, olha aí, segunda vez, para buscar aqueles que o esperam, né? Então, não tem essa ideia de 2 fases também, biblicamente falando, isso não existe. Não tem base na Bíblia para dizer a segunda vinda do Senhor se dará em 2 fases. Não é verdade. Isso aí é uma teologia infundada. Por que infundada? Porque é algo que carece de fundamento, entende? Não tem base, entendeu? Então é isso. Então, 2 vindas, né? Porque eles querem dar um jeitinho. Eles falam, não, é 2 fases, para não dizer 2 vindas. Quando, na verdade, são 2 vindas, conforme disse o pastor Jean. Então, meus irmãos, assim, em cima do que eles falaram aqui, né, a única acréscimo que eu queria fazer é uma outra analogia, né, sobre essa questão dessa jogadinha que eles fazem, como o Alexandre José disse, né, de uma vinda em 2 fases, né, que a gente não sabe o que é isso. Quando a pessoa vem, ela vem por completo. Então, Jesus deu tipo uma meia volta, né, ele saiu do céu, voltou, fingiu que voltou de novo. Ele veio, saiu e já tornou, ele botou a cabeça do lado de fora e saiu. Não existe isso, pessoal. Ele veio, ele saiu do céu, já saiu. Os anjos vão falar assim, já saiu. Você já é a segunda vinda. Não, eu só fui dar uma olhada lá na terra e puxar um povo. Já que eu retorno para o céu e aí eu volto para valer. Não, isso não existe. Já foi dada essa vinda. Então, é 3 vindas, então. Se a pessoa quiser ser logicamente correta e matematicamente correta, é 3 vindas. Deveria começar a pregar assim, olha, eu acredito em 3 vindas de Cristo. Encarnada, a meia volta e a volta completa, que é a terceira e última. Pronto. Aí tudo bem, tudo bem, eu não concordo, mas é assim. Pelo menos você está sendo coerente com a lógica, né?
que faz necessário, né, nos dias que nós vivemos, principalmente nesses últimos dias, né, porque vale salientar que os últimos dias começou desde a era primitiva, né, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, vai falar sobre isso. Capítulo 1, capítulo 2, se não me falha a memória, ele fala que os últimos dias já começou naquela era. Então, hoje se faz muito necessário a exposição desses assuntos, né, a análise desses assuntos, porque existe muita heresia no nosso meio. E, infelizmente, esse pensamento pré-tribulacionista, ele é majoritário, né? Hoje, as diversas igrejas que tem aí pelo Brasil afora e pelo mundo todo, são de cunho pré-tribulacionista dispensacionalista, infelizmente, né? Ensinam essa doutrina que, ao nosso ver, é herege, né? Porque carece, como eu disse, de fundamento. E é isso. Então, eu costumo dizer que nós devemos ficar com a Bíblia, analisar os textos de forma minuciosa, sempre juntamente com o seu contexto, que não gerar pretexto da heresia, e abraçar o que a Bíblia ensina, irmão, e não o que um pensamento denominacional ensina, ou que uma regra de fé imposta por alguma denominação crer, como os credos, né, ensina, mas sim o que a palavra nos ensina, o que ela deixa para nós. Então, nós temos que ficar com a Bíblia, com a palavra. O resto, como diz aí, né, filosofia barata.